Síndrome de ovários policísticos é uma disfunção hormonal e endócrina comum entre mulheres em idade fértil. Hoje temos uma convidada muito especial, uma mulher fantástica que vai partilhar connosco um bocadinho da sua história, das suas dores e de tudo o que ela já conquistou, mesmo com a sorte. Vânia, como é que tu estás? Estou ótima. Estou um bocadinho no meio das vossas perguntas, mas estou bem. Estás pronta Pronto, para nós? sempre. Vamos falar de mulheres? Vamos. Para as mulheres, vamos. Vânia, diz-me quando é que já percebeste que alguma coisa não estava bem? Bem, a minha primeira menstruação apareceu aos 14 anos, no auge dos meus 14 anos, e sempre foi meio estranho. Mesmo quando apareceu aos 14 anos, o fluxo era intenso. Depois, aos 16, depois de muito fluxo em coágulos e intenso, era uma menina de 14, 15 anos que usava pensos pós-parto, muito grandes. Eu tinha de ir à escola, por exemplo, para poder assistir os tempos todos, eu tinha de ir para a escola com toalha de bidé para poder aguentar. E levava algumas duas na pasta para ir trocando, porque o penso normal não era suficiente para mim. E aos 16 anos é que a minha mãe levou-me à consulta e sim, detectou-se a SOP. Já aos 16? Já aos 16. E já aos 16 eu já tomava a pílula. Logo na primeira consulta? Foi logo na primeira consulta, para poder regular o período e tentar cortar aquele fluxo intenso de coágulos e muito sangue de vida. Então, Vânia, tu achaste alguma vez que eram normais as tuas dores? Eu nunca tive dores intensas. Sempre foi, na primeira fase, o grande problema sempre foi o fluxo sanguíneo. Sempre foi muito sangue. E quando aparecia normal e mudava no primeiro dia, segundo dia, mas depois era normal. O X da questão era ter sangramento, né? Durante semanas e havia vezes que havia meses, ou um mês. Incomodava-te esta situação alguma vez? Deste contigo a chorar por não perceber ou sentir-te incompreendida? Eu achava que sempre foi, o meu período. Eu confesso que as minhas irmãs também têm cada uma tem uma particularidade com o ciclo menstrual, mas nenhuma tem o sangue assim intenso, como eu tive desde o princípio. Uma tem muita dor, uma tem um período irregular, mas o meu tipo sempre foi assim meio sangrento, se diz. O terror mensal, todos. A minha mãe dizia, pronto, a torneira está aberta. E quantos dias demorava mais ou menos o teu ciclo? Não bem o ciclo, mas os dias de período menstrual. 3 semanas, 2 semanas, um mês. Eu já fui parar a clínica internada por anemia, hemoglobina 6. E eu penso cheio de sangue. Mentira. Estava na escola, passei mal, estava com anemia, já hemoglobina 6. Fui parar a clínica e fiquei internada até... Espera aí. Tu menstruavas durante um mês todo, um mês todinho, tipo, sensação era até dia todo, tipo, todo? E aí depois mudou e passou a ser a ausência do período, um mês, um ano. Vânia, vocês... Deixem-me fazer aqui uma parte muito rápida. Vocês têm noção do impacto que é uma menina? Então tem a idade que aos 14 anos eu ainda brincava de boneca. Não sei as outras, mas eu ainda gostava de brincar com as minhas bonecas. Ainda era menina mesmo. E logo ter assim um embate tão grande de uma mudança corporal, hormonal, uma transformação de menina para mulher, e é logo assim tão agressiva. Tipo,
como é que é? Como é que foi conviver com isso nesta tua fase de mudança, nessa fase de meninice, adolescência, porque ainda nem eu não estou. Foram descobertas. Eu tenho e tive a sorte na altura de ter a minha família sempre ao lado. A minha mãe acompanhou o processo desde o início, meu pai acompanhou o processo desde o início. Meu pai ia até os 28, 29 anos, meu pai ia à consulta comigo de ginecologia. Então eu tenho e sempre tive o apoio da minha família para tudo. Então, eram descobertas, né? Esse mês está estranho. Mãe, esse mês é intenso. Mãe, esse mês não veio. E a mãe, esse mês eu tenho que tomar pílula. Eu sempre fui assim. Descobertas. Mãe, pai. Vocês são tudo. Tudo. Vocês são tudo. E, pronto, para algumas condições, os médicos recomendam certos protocolos que se adequam para cada condição endócrina, de saúde, etc. Em algum momento foi-te dito que precisarias de perder peso para ajudar, se é que tivesses assim crescido e se tivesses ganho peso na altura, naquele momento foi-te dito em algum momento que terias de perder peso para... Não, o meu tipo, no meu tipo não foi necessário, porque eu sempre fui muito magra. Eu comecei a engordar depois dos 28, 29 anos só, mas eu sempre fui magra. Então não tive essa conversa com o médico de perder peso. E eu arrependo-me por não... na altura eu não sabia, não tinha conhecimento, mas toda mulher, toda menina que tem como diagnóstico a síndrome do ovário policístico, é muito importante que seja acompanhada por endocrinologista, nutricionista e ginecologista. Esses 3 pilares são essenciais para uma mulher que tem síndrome do ovário policístico. Então, na altura eu não tive acompanhamento do nutricionista nem do endocrinologista, tive somente do ginecologista, que passou-me a pílula e eu fui gerindo durante muito tempo o uso da pílula da nossa forma adolescente e depois jovem, hoje tomo, menos vou tomar, depois não vou tomar. Sim. Arbitrária, né? Sim. Sem controle nenhum. Sim. E neste processo de novas descobertas, em algum momento sentiste que o teu corpo estivesse a falhar contigo? Sim. Principalmente quando o período assim, intenso, né? Durante muito tempo, muito sangue. E eu perguntava-me de onde é que sai esse sangue. Olhava para mim, mas será que é meu sangue mesmo que está a sair? Ou, conforme dizem, é o sangue podre que tem que sair. Para mim não fazia sentido. Depois ele foi mudando. Todos os anos foi uma alteração diferente. Ora, para terem noção, havia alturas em que eu preparava-me para que o coágulo caísse. Isso. Parava, bem, o coágulo vai cair. Sente, momentos de tensão. Aquele processo, caiu. Puxa um bocadinho a perna para ajeitar o tenso, está tudo bem. Então, esses processos, ora eram muito pequenos, ora eram muito grandes. Havia alturas em que eu pensava que o meu endométrio estava no tenso. Eram coágulos muito grandes. Então... E com tudo isto, vem uma pergunta que pode ser um bocado difícil de responder, mas quando é que tu começaste a fazer as pazes com o teu corpo? Infelizmente é muito assim. Eu comecei a fazer as pazes com o meu corpo depois de ter sofrido muito e aceitei muito sem que eu tenha de fato cuidar de mim, porque senão não vai funcionar. Eu questionava-me desde miúda, quando comecei a ter um relacionamento sério e estava com intenções de ir para frente, por que não acontecia? Por que não engravidava? Se é normal, por que não?
Sim. E depois disso é que eu, de fato, comecei a aceitar a síndrome da ovário poliquístico. Porque é o suposto, né? Nós conhecemos alguém, gostamos da pessoa, queremos estar com a pessoa e queremos uma família. E quando não acontece, a mulher é julgada, é quase eletrocutada, chicoteada, apedrejada. E depois estamos aqui numa sociedade que não abraça as mulheres neste sentido. Porque é uma fase estranha, porque primeiro, entras para a fase dos 18 anos, é muito cedo para ter filho. Depois entras para a fase dos 22, é muito cedo para ter filho, ainda quero estudar. 25, não, ainda quero chilar. 26, 27, 28, e é só que não te dá esse tempo. Exato. Quanto mais cedo tu começares a tratar, mais cedo tu tens o resultado positivo. Exato. Yeah. Nós mulheres, falo da Angola, poderia falar da África, nós mulheres estabelecemos nos últimos tempos, e falo agora do nosso tempo, pessoal do 80, Sim. 80 e 90, nós estabelecemos uma meta de vida, nós mulheres, que sempre foi estudarmos, concluirmos os estudos, depois chilarmos, viajarmos o que temos que viajar, curtir a vida e depois constituir família. Sim. E nem sempre o tempo é adivinhatório. Ou nem sempre o tempo está a nosso favor. Sim. E depois parece que o nosso corpo não acompanha todo este processo. Porque as coisas não acontecem quando a gente quer. E acontecem muitas vezes, a maior parte das vezes acontece quando tem que acontecer. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas custa muito querer aceitar, nesse caso, o tempo de Deus vem na hora que Ele quer. Como é que é tu viveres num corpo que não responde? Parece que não responde às suas tentativas, ao teu processo de cura. Bem, a minha mãe sempre diz, eu sempre disse, que eu sou muito dona do meu nariz. Feliz e infelizmente, porque ser muito dona do nosso nariz tem umas desvantagens terríveis. E o meu corpo, ele é tropa, tal como eu. Não queres estar bem, não vamos fazer. Não queres período, tá bem, não vou descer. Tá bem, não queres descer, vou seguir a minha vida. E foi. Não tenho período, Vânia, segundo mês não tens período, não apareceu. E fui. Até que cheguei a um ano sem período. Olha, cheguei a um ano. Não, A cara da felicidade Já foi um ano. Mas agora aquele momento em que tu não tens. Nossa, sujou? Tá sujo. Foi um ano todo. olha que essa tua reação, essa tua felicidade, eu acho que é a felicidade da maior parte das mulheres. Eu não acredito que haja uma mulher neste mundo que goste de menstruar, pelo amor de Deus. Vá. Depois, pior que menstruar, é menstruar com dores. Exato. Mulheres com a síndrome de ovários policísticos, são mulheres com a endometriose, são mulheres com aquele nome esquisito, que essa mulher sabe como é que é, adenomiose, é isto. Ou seja, são muitas mulheres a passarem por processos extremamente duros, por algo que não nem sequer pedimos. É natural, mas se nós pudéssemos escolher, eu acho que escolheríamos não ter período menstrual. Sempre que eu fosse à consulta, porque o período não aparece, ou não apareceu. O médico, mas Vânia, tu estás sem período, mas porquê? Eu estou período. Estou bem. Boa! Estou bem! Não estás, a mulher tem que ter, a mulher tem que menstruar, não pode. Estou ótima, está tudo bem. Melhor tu impossível. passear, deixa. Lá tínhamos que provocar. Pronto. Vamos falar agora de... Eu estou um bocado séria, porque o tema é sério, mas é descontraído também. Vocês também já sabem que nós somos descontraídas. Nada de normal também. Isto aqui não é nada de normal. Nada de normal.
Então, Vânia. Oi. Há bocadinho falaste sobre os desejos de constituir família, teres conhecido alguém, de só teres percebido que precisavas olhar para ti com mais cuidado quando decidiste constituir família. Neste processo todo, o tema da fertilidade em algum momento despoletou algum medo? Sim. Síndrome do ovário policístico é toda cheia de medo. Ela causa medo em tudo. Mas a fertilidade, sim, trouxe um bocado de medo. Quando depois de muito tempo de namoro, né? Quando eu digo muito tempo, ao mesmo tempo, 10 anos ou mais, nunca consegui dizer aconteceu. Estou grávida. Ou olhar para um teste e dizer assim... Minha mãe vai me matar. Então esse processo de ter a síndrome do ovário policístico, né? E que automaticamente tu tens de ter uma gravidez programada. Vais fazer o acompanhamento com a tua médica, com a ginecologista, com a nutricionista e a endocrinologista. Os 3 pilares vão fazer um tratamento e com o teu parceiro tu vais também ter de fazer um processo. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Tudo bem controladinho, né? Tudo bem com controladinho. Calendário. E na hora... Amor, 19 horas, corre. Hoje tem. Hoje tem. Tens de ter esse processo de dia sim, dia não, dia sim, vá. Isso estraga um tanto. Estraga aquela... Torna tudo mecanizado. E custa não só para ela. Para ele também. Para ele também. E admira muito parceiros que acompanham as suas parceiras do início ao fim, que estão lá, que sofrem junto, que acompanham as consultas, que se preocupam, que estudam, não é? E que não vivem só de cobranças. Não vivem só de cobranças porque, infelizmente, o corpo da mulher vai sofrendo alterações, e não falo só para quem tem SOP ou para quem tem endometriose. O corpo da mulher sofre alterações ao longo dos anos. E os nossos ovários vão se deteriorando, entre aspas, com a idade. Não é bem verdade que uma mulher com 45 tem o mesmo nível de fertilidade que uma mulher de 25. Esqueçam. Não sou médica, percebo pouco da coisa, mas do que eu já li, e penso não estar aqui a dizer bem uma asneira, é mesmo muito mais difícil. E agora, com o SOP, né, torna tudo um bocadinho mais complicado. O que é que te custou mais aceitar neste processo? Foi o facto de tu saberes que estavas com esta dificuldade de fertilidade, que deveria ser infertilidade, ou tudo junto? Não era só o SOP, não menstruo só durante um mês, não é só menstruar, é o que isto provoca. Sim. Isto provocou na tua vida. O que foi que te custou mais? O resultado, né, entre aspas, da fertilidade. E depois, o mais chato para mim, o terrível que deu cabo de mim, foi em 2021, na pandemia. Eu tive uma dor do nada. Saí de casa num sábado, fui a minha mãe, já estava com a dor. Fui às compras, tranquilo, estava com a dor. Cheguei a casa, dor, muita dor, tá bem. Vou parar, vou me sentar no cadeira. Só me sentar, a dor, parar. Sábado. Domingo eu disse, eu tô com dor, eu preciso do hospital. Tá bem, vamos ao hospital. Chego ao hospital, tô com uma dor aqui, não temos ginecologista hoje, vou para casa. Tá bem, saímos desse hospital, vamos para outro hospital. Chego no outro hospital. Tá com dor aonde? Tá com dor aqui. Tá grávida? Não estou.
tenho que vir durante a semana. Não temos ginecologista durante a final de semana. Volto para casa. Domingo, segunda, terça, estava a gerir a dor. Passou, vai bem. Quarta-feira, estávamos a trabalhar a partir de casa, tranquilo. Você foi olhar, tem que mandar o relatório, tem que fazer o relatório, fizemos reunião, tá bem. Fiz o relatório, enviei o relatório, terminamos a reunião. Olha, eu tenho uma consulta hoje, depois quando chegar, eu digo, tá bem, da minha boca, não sei. Fui para morava na cidade na altura, fomos até o Morro Bento, fomos fazer uma eu não sei o que deu na altura, mas eu fui direto para uma médica que não é bem ginecologista, é mais imaginologista. Sim. E ela faz uma ecografia mais profunda. E eu decidi que naquele dia precisava fazer uma ecografia mais profunda, uma endotop. Vamos fazer, esperei a médica naquele processo, Vânia, vais trocar, sempre aquele processo dele. Ai, doutora, Vânia, já estás com dor assim, está a doer e está a doer muito. Intrauterina? Intrauterina? Endovaginal. É uma coisa? Eu acho que sim. Por moi, c'est la même chose. Voltando. A gente não é médica. Nós não somos especialistas. Perdão, senhoras doutoras. Sim, naquele processo da médica começar a fazer a endovaginal, já estava com dor e continuei com dor. Mas, Vânia, eu nem comecei, já estás com dor. Eu disse, doutora, estou mesmo com dor. Vânia, deixa para conduzir? Sim, vim a conduzir. A sério? Caramba. Tá bem, então, só mais um bocadinho. Foste sozinha? Não. Fiz com o teu parceiro. Tá bem, Vânia. Vais para a casa de banho, vais trocar enquanto eu faço aqui um relatório, mas tens cirurgião? Bem, eu sei do médico na cidade que acompanha, tem o meu histórico todo, e também é cirurgião. Tá bem, então liga para ele, porque tu precisas vir com ele com urgência. Vais para a casa de banho, vais trocar enquanto eu faço aqui o relatório para entregar. Meu Deus, eu com crise de ansiedade já tinha tido um treco. Eu estava tranquila. Como isso? Ninguém fica tranquila. Nem eu sei. Na casa de banho, porque enquanto eu estava na casa de banho, ela estava a conversar com o parceiro. Como é que ela veio a conduzir? Como é que tu permitiste? A Vânia é teimosa. O corpo da Vânia é tropa. Então, saímos dali com o relatório. A descer as escadas do consultório, liguei para o doutor, eu tenho o número do médico. Doutor, eu preciso falar consigo, preciso descer, tenho aqui um relatório. Olha, Vânia, podes descer, eu estou a sair agora, tenho consulta no outro consultório, mas às 14 vens ter comigo que eu vou esperar por ti. Ok. Saímos do consultório no Morro Bento às 11 horas, quase 12, fizemos tempo até às 14 horas na minha casa, tranquilo. 14 horas eu saí de casa depois de ter trocado de roupa, porque, para além de estar com muita dor, eu estava com sangramento. Saio dali, vou para a clínica onde estava o meu médico e entrego o relatório e também a minha dieta está aí, eu preciso ter. Não fez uma endo, fez aquela anormal. Olhou para mim, também tem de ir para o bloco. Bloco, doutor, sim, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos ali ao guichê, vamos tratar os documentos, depois tu vais descer. Vais para a enfermaria, porque é preciso que tu apanhes uma injeção para parar com esta dor e com este sangramento. Tá bem. Fomos ao guichê, depois eu fui para a enfermaria e fiquei uns 30 minutos na enfermaria. Foi o tempo de dar no meu telefone, ligar para minha mãe, vou para o bloco. Vai para o bloco? Vai para o bloco por quê? A minha sofre. Eu jamais sofreu. Meu Deus. Mas eu fui louco por isso, eu não sei. Eu fui ao médico, a médica disse assim. Mas já naquele percurso do Morro Bento até a cidade, eu já liguei para minha mãe. Aconteceu assim, a médica me explicou. Chego na outra clínica, mãe, vou pro bloco. Tá bem. Minha mãe mora no Camão. Na altura, meu pai não estava em casa.
A Vânia vai pro bloco! A Vânia vai pro bloco! Mobiliza as tropas. Eu vou ligar pra tia Guita. A tia Guita mora um passo da Da casa clínica. da prisão. Estava o meu parceiro, estava... e depois chegou a tia Guita. Quando eu saí da enfermaria na cadeira de rodas para o bloco operatório, foi quando vi os dois estavam à minha espera com as minhas coisas. Depois eu não vi mais ninguém. Eu não vi a minha mãe. Fui ao bloco operatório, horas no bloco operatório, o resultado do diagnóstico. Tive, não sei como, uma torção no ovário direito, Meu que pai. resultou em amado. remoção do ovário direito. Então, neste momento, a Dondoquinha aqui tem um único ovário, que é o esquerdo, e como se não bastasse a minha benção, é policístico também. Sempre foram os dois. Então, vá. Sai o ovário direito, acordamos da anestesia, eu, a minha mãe. Minha mãe, eu só quero a minha mãe. A minha mamãe bem bonita, a minha mãe. Lá ela falou, a mãe tá aqui. A mãe tá aqui. Filha, a mãe tá aqui. Depois levaram-me sair da sala de reanimação, fui para o quarto, portanto eu fiquei internada 3 dias. Foi aquele processo, quase pandemia, poucas visitas, fui para a casa da minha mãe até recuperar. Passou aquela fase. Mas eu fui obrigada por mim mesma a recuperar, porque um mês depois foi o casamento da minha irmã mais velha. E eu já tive a torção, o ovário já saiu. Eu vou aquecer a minha cabeça. Não vou estragar o momento da Yara. Vou viver o momento da Yara. Querido corpo tropa, ser forte. Com dor ou sem dor, eu vou viver o momento da Yara. Eu fui a motorista da Yara. A Yara não tem... Eu conduzi o carro da noiva. Estava muito bem disposta no casamento. Dançaste a noite toda. O casamento foi na altura da pandemia, né? Aquele restrito. Foi na casa da minha mãe. Olha, a Yara estava extremamente grávida, chata. E tu aturaste isso tudo. Aturar a minha irmã mais velha, grávida do meu sobrinho. Vamos, Yara. E pus de lado aquele processo da atuação. Eu confesso que eu pus mesmo de lado. Para mim aquilo não aconteceu. Porque primeiro foi aquele processo todo. Eu não sabia porque que eu estava aí para o bloco. A minha mãe explicou-me depois na sala de reanimação, olha, o médico teve que tirar o ovário direito. Juro que ela quando começou a falar, a Vânia quando começou a falar, eu estava na esperança, eu construí aqui uma coisa na minha cabeça. Olha, depois desse processo todo, esse susto todo, eu virei motivo de dor na minha família. Estás a ver aquele processo em que tu sais da sala de reanimação e faz na maca? Sim. Estávamos à espera de ver o bebê atrás. Foste fazer uma cesariana e o bebê está onde? Pelo menos tem sentido do humor pela madrugada. Os meus filhos já têm nome. O Denzel e a Yasmin já têm nome. Eu saio da casa da minha mãe, olha, vamos embora, mas tão cedo porque tinha de buscar a Yasmin. Tinha de buscar o Denzel. Isso é que é importante, é nós compreendermos o que realmente se passa, abraçarmos, não julgarmos, apoiarmos e levarmos as coisas da forma mais leve possível, porque senão não dá. Porque se as pessoas julgam-nos, se as pessoas nos criticam, se as pessoas cobram-nos, fica muito mais pesado para quem carrega este fardo, porque é um fardo. Porque é um fardo. A tua cirurgia foi laparoscopia ou foi cesariana? Foi mesmo? laparoscopia. Pelo menos isso. Foi laparoscopia. Graças a Deus foi laparoscopia. Pelo menos isso. Porque... Não me diga que é top. Fantástico. Doutora. Doutora. Se o doutor estiver a ver isto, parabéns. Vá. Cirurgia, casamento da irmã, psicologicamente colocaste isso de lado. Sim. Nunca te assombrou. Sempre. Mas sempre pus lá.
Em que momentos é que Sandra? Quando eu comecei a investigar o que é que causou a questão no ovário. Até hoje eu não sei para que causou, mas do pouco que investiguei, não é normal na síndrome do ovário policístico, mas pode acontecer. Porque diferente das outras mulheres que não têm a SOP, a síndrome do ovário policístico faz com que o óvulo que supostamente tinha de sair para ser fecundado naquele percurso da trompa, né? E esperar o espermatozoide para fecundar, na SOP ele não sai. E fica ali. Entupir a trompa. Entupir o ovário. Isso. E isso é que faz com que o ovário aumente de tamanho, que foi no meu caso. Ele aumentou de tamanho, aumentou, até a trompa enrolar. E por pouco eu teria uma infecção generalizada. Se naquela quarta-feira eu continuasse a enrolar, não, eu estou bem, vou descansar, vou quinta, vou sexta. Por pouco eu teria uma infecção generalizada. Então vá. Seria muito pior. Levanta as mãos a Deus. Não aconteceu pior. Ainda tenho aqui o outro maluco. Vou lutar com ele. Isso leva-nos a concluir que o nosso corpo sempre dá sinais. Sim. Não ignoremos os sinais. Sim. Se vocês sentirem alguma dor, algum desconforto, sentirem o vosso corpo descompassado, a funcionar fora do normal, não se inibam. Vão ao médico, procurem por opiniões, não se deixem fazer a primeira opinião, vão à segunda opinião. Procurem sempre por médicos que vos tragam confiança, que vos deem confiança, que vos transmitam confiança, para que vocês possam passar por todo este processo muito rapidamente, de forma mais saudável e leve. Principalmente a pílula não é a solução. Pois, porque nós vamos chegar a este medicamento maravilhoso, o vulgo pílula, que é mundialmente famoso, supostamente trata de muita coisa, mas na verdade não trata de nada. Mascara, não é? Porque mascara. É literalmente taparmos o sol com a peneira ou, sei lá, colocarmos um balde furado para apanhar a água da torneira, porque não vai fazer... Não sou médica, mas sei mesmo que não faz nada, porque... Vamos chegar lá. Porque é isto que nos traz aqui, é nós passarmos as nossas vivências, as nossas experiências e testemunhos reais do que nós sentimos, do que o nosso corpo ressente e tudo aquilo que nos convenceram a aceitar que era normal. Então, Vânia, aquele comprimidinho mágico que nós, mulheres da vida, deste mundo, mulheres deste mundo inteiro, tomamos normalmente para prevenirmos uma gravidez. O que foi que ela te trouxe? Tu disseste que começaste a tomar a pílula muito cedo, com 14 anos, não foi? 16. Com 16 anos começaste a tomar a pílula por orientação médica, né? Mas também nós falamos há bocado que a pílula não cura, mascara os sintomas, né? E nós gostaríamos de saber que tipo de... Não vamos falar sobre a pílula, né? Em que a marca, mas pronto, vamos saber quanto tempo é que tu tomaste, quando paraste, por que paraste e que consequências positivas ou negativas trouxe-te do uso da pílula. Comecei 16, parei sozinha, decisão minha. Tomei até aos 25, 26 anos, acho. Depois parei, decisão minha. O período deixou-me acontecer. Porque, sim, a pílula não ajuda, né? Mas
tem uma composição em que a pílula tem hormonas que o meu corpo ou que o nosso corpo precisa. E o nosso corpo vai estar habituado a sempre receber aquela hormona que ele não produz ou produz pouco. Então, para que eu vou esforçar-me a produzir se eu recebo todos os meses ou todos os dias? Então, é basicamente isso. Mas a única coisa negativa que aconteceu foi o período aparecer no momento deles. Eu sempre teve vontade própria. Toda benéfica para mim sempre foi deixar o meu corpo respirar. Depois dos 16 anos até os 25, 26 anos, só de tomar pílula, levar aquela carga de todos os dias só a tomar. Então eu decidi deixar o meu corpo respirar. Foi uma composição, uma posologia orientada. Sim. Ou seja, foi o médico que definiu que tu passarias a tomar um determinado tipo de pílula, não é? Uma frequência que tomavas uma por dia, ok? E tomavas durante quanto tempo? Ininterruptamente? Ok. Acabou, tem aquela capela contra a outra, continua a tomar. Sem parar? Sim. Toma. Como se fosse uma suplementação. Acabou. Pessoal, lembrem-se que isto não é aconselhamento médico. Nós não somos médicas, vamos continuar a bater nesta mesma tecla. Nós passamos as experiências e trouxemos aqui alguém que sofre com esta síndrome de ovários policísticos para passar-nos e dar-nos o seu testemunho daquilo que ela passa, todo o processo pela qual ela já passou, para que nós também tenhamos um conforto e uma orientação. Mas não é orientação médica. Sim. Nós vamos ter aqui o nosso especialista que vai falar-nos um bocadinho da SOP, mas pessoal, tudo que for falado aqui é só para conhecimento. Não vão agora pegar, ir à farmácia, comprar pílulas porque eu tenho uma dor ou porque o período está desregulado ou porque. Não. Vão ao médico, esperem que ele vos diagnostique e vos dê a medicação que vocês realmente necessitam, que o vosso corpo precisa para se regular. É importante reforçar que cada mulher que tem SOP tem uma SOP diferente. Nem todas têm o mesmo tipo de SOP. Exato. Uma tem os ovários com os cistos, mas não tem a testosterona alta, não tem pelos no pescoço, no peito, não tem o período irregular, outras têm o período regular, não tem cistos nos ovários e assim varia. Até mesmo de ir ao médico fazer o diagnóstico certo. É poder ser esta acompanhado. pergunta nós se calhar vamos fazer também à nossa especialista, mas será que é possível, eu não sei, Sandra, tu já também deste aqui o teu testemunho sobre a endometriose, e Vânia, vocês estão muito mais dentro deste assunto que eu. É possível uma mulher ter os dois, endometriose e SOP? É possível? Normalmente são temas que nunca andam sós. Eu estive a ler um artigo de um médico no Brasil e ele relatou que há muitos estudos que confirmam que as mulheres que têm endometriose normalmente têm adenomiose e ovários policísticos. E depois também ele faz referência a que existem mulheres que têm muito da doença e têm pouco dos sintomas, e há outras que têm pouquíssimo da doença, mas a sintomatologia é absurda. Conseguem sentir-se muito mal, são mulheres que têm náuseas, desmaios. Não é porque têm muito mais da doença, ou porque têm o órgão acometido, ou porque têm mais pólipos nos ovários. Não é por isso, é simplesmente porque cada mulher sente de forma diferente. Cada mulher tem o seu tempo, tem a sua particularidade,
E nós não somos iguais. Não sendo iguais, claramente, que eu posso ter um ovário policístico ou um foco de endometriose e ter uma sintomatologia de quem está inválido quase. Não consegue andar, não consegue falar, não consegue comer. Então, sim, normalmente estas 3 manas andam mesmo... As amigas! Exatamente, são assim, tipo... São péssimas. Um tripé. As amigas péssimas. As amigas péssimas. São um tripé mesmo. E... pronto. Nunca descobres as 3 em simultâneo. Vais descobrindo. Porque depois aquilo é um buraco que tu vais cavando, aí, encontrei uma coisa. Mulher sofre. Mulher sofre. Não é pouco. Não obstante termos que ainda, como é que diz, construir uma pessoa dentro de nós, né? Ainda temos, nós somos, tirando os animais, pronto, os únicos seres, nós mulheres humanos, seres humanos, que conseguimos construir uma pessoa dentro de nós. Vocês não. Nós sim. Está bem. Juro-te. Já disse, eu sou tropa. Esse corpo é tropa. Gente. Ele não tem outra alternativa. Ou vai ou racha. Vânia. Com licença, tá aqui. Assim. Eu vou fazer-te uma pergunta que provavelmente é uma pergunta que normalmente nós respondemos àqueles que são muito íntimos. É? Tenho mesmo que responder? Tens. Mas nós combinamos. Tens. Porque nós queremos saber, eles querem saber, todos nós queremos saber. Sim, Vânia. Mas não é assim, só se e somente se, com condição sine qua non. Mas Se queres? sentes confortável. Quem me mandou? Só se e somente se. Vamos me preparar para esta pergunta. Vamos bazar. Bora. Vânia, em algum momento no teu relacionamento sentiste sozinha por ter SOP? Não. Em algum momento a SOP afetou a tua relação íntima? Afetou o sentimento, o amor, o cuidado no teu relacionamento? Sim e não. Sim, porque a SOP não afeta só o ovário, o útero, as trompas, não. A SOP afeta a mente. Eu sempre fui muito ansiosa, desenvolvi crises de ansiedade e sem contar que afeta também o estômago. Sim. Sério? Por causa do estresse, da ansiedade, tu ficas com gastrite, intolerâncias. Eu neste momento tenho intolerância à lactose, reduzi o consumo de glúten, cortei carne vermelha, como sou carne branca, assim, sem fugir do assunto. Mas eu digo sim e não, porque eu sempre tive um apoio muito grande na altura do teu parceiro, tanto que ele ia comigo para as consultas, acompanhava o processo todo, mas quando chegou a altura de seguir, cada um seguir, ponto final. Okay. Mas cada dia é um dia, nem Exato. todos os dias a mulher com SOP tem vontade. Sim. Por isso é que aquele processo de engravidar de forma programada, para mim foi um bicho de 7 cabeças, porque nem todos os dias, no dia sim, no dia não, eu posso não ter vontade. Sim, sim. E tornar o processo mecanizado não ajuda em nada, porque a mente não relaxa, tu não relaxas,
o parceiro não relaxa. E eu acho que por isso é que muita mulher engravida, mulheres com dificuldades, normalmente, pronto, não vou dizer que normalmente, mas conheci alguns casos que engravidaram depois de relaxarem. Porque enquanto estavam naquele processo da tentativa, sofriam tanta pressão. Sim. Era a família a cobrar, Sim. era aquela programação toda, tem que ser naquele dia, tem que ser naquela semana, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser quando a lua está minguante, quando é quarto crescente, quando é não sei o quê. Elas não engravidavam nessas alturas. Era sempre quando estas mulheres diziam, pronto, estou cansada, não quero mais, seja o que Deus quiser. E quando Deus quer. E quando Deus quer, acontece. E é mais ou menos isso. Daí muito Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E daí muito muito da parte de tratamento ser o acompanhamento psicológico. Exatamente. Porque tens que relaxar. Eu tento. Estou a tentar, mas eu moro longe do meu trabalho, eu apanho no trânsito, eu tenho que buscar não sei o que, eu tenho que resolver não sei quantas reuniões. A sério que eu estou a tentar, não é, Vânia? E depois chegas a casa e ainda tens que cumprir com aquele calendário que te foi imposto, porque senão não vais engravidar, que é o que tu mais queres, ou que o teu parceiro mais quer. E o mais grave nessa situação mais grave não, o mais chato nessa situação da gravidez programada, que tem de ser no dia sim, tem de ser no mesmo horário. O teu horário folicular é às 19h30. Olha, tu às 8h10 tem que começar. Querido! Corre! 40! 3 e 40! Tem que ser 3 e 40! Isso é contagem regressiva pior que fim da noite. 3 e 40! Amor, é hoje! Toma! Querido! Corre! Tá trânsito! Deixa o carro vem de moto. Vamos fazer isso. Mas é uma drena. É uma drena. Eu queria fazer uma pergunta que eu não fiz, que diferente da endometriose, tu tens a ausência, né? Na endometriose eu não tenho a ausência prolongada, tenho o fluxo em excesso, mas eu tenho dores diariamente. Sim. Com a SOP é igual? Eu não consigo dizer se é exatamente igual, né? Ou eu na altura sempre estive muito desligada para a minha sorte e não percebi. Mas nos últimos dias eu sinto uma dor que eu chamo dor no ovário, dor de baixo ventre, que eu não entendo não é essa dor. Mas eu sigo a minha vida normal. Quando vem, tento relaxar, deitar-me um bocadinho e ela desaparece. Tento seguir a minha vida normal, não incomoda, não é uma dor que vai. Que te prive de fazer alguma coisa, que te deixe incapaz, por exemplo, de te levantar da cama ou de sair de casa. Não é uma dor. Não, a única dor que de fato incomoda é depois da relação sexual temos sempre dor. Sempre dor. Quase como uma dor crônica, né? Para a endometriose a dor é um bocadinho mais crônica. Sim. A tua, se calhar, é momentânea, né? Depois passa, é normal. Não é? Normal. E fazes medicação para dor? Depende. Eu confesso que eu acho que eu gosto de sentir dor. Porque masoquista ela! Troca masoquista! Vai para a Ucrânia então! Corpo! Meu Deus! Como? E só se estiver muito forte. Eu não aguento, eu não consigo fazer as minhas coisas porque senão ignoro. Tá, posso para frente. Pronto, isso depois, assim, para quem convive com dor quase que diariamente, um desconfortozinho não é já o fim do mundo para nós irmos tomar um medicamento. Só mesmo se
não estiver a dar para gerir, é que recorremos a um de 8 em 8 horas. Que, pronto, para nós que está muito fígado. Estou a ver essas coisas. A alma também. Mas uma pergunta interessante, que há bocado falamos na forma como o SOP afeta-nos emocionalmente, psicologicamente. Tu tiveste apoio psicológico? Alguma vez tiveste que fazer terapia? Sentiste que precisavas? Não pela SOP, mas sim pela ansiedade. Ok. Quando comecei a faculdade, eu comecei numa universidade intensa, por decisão própria. Eu fiz teste em 2, passei nas 2 e decidi fazer as 2? Não, decidi escolher a mais difícil. Ok. E a mais difícil? É tropa. Yeah. É maluco. E a mais difícil, criava nos alunos uma competitividade extrema. E eu tenho que estudar. Depois, todos nós fazíamos exame, ninguém dispensava. Recurso não era nota seca. Então era aquele processo: eu tenho que estudar. Depois comecei a desenvolver as crises de ansiedade. Eu tinha crise de ansiedade durante uma prova. Eu tinha crise de ansiedade durante uma aula. Como é que eram as tuas crises? Como é que eu Consegues descrever? Eu acho que sim. Tu sentes o coração a bater mais acelerado. Falta de ar, formigamento nas mãos. E tens a sensação de estar a ser apertada num canto. E a primeira vontade que tu tens é de sair do sítio onde tu estás a ter a crise. Ok. E muitas foram as vezes em que numa aula eu saía da sala e ia andar. Porque eu estava a ter a crise e eu precisava de sair daquilo. Eu já a última vez que eu tive crise, eu tive no escritório. Depois eu fui para a faculdade, depois comecei a trabalhar. No escritório. Uma reunião normal. Olha, agora vamos tratar de clientes assim, assim, assim. Agora a nossa secção vai fazer assim, assim, assim. A reunião terminou, todo mundo para os seus lugares. Crise. A Vânia está a passar mal. A Vânia está a passar mal. Tem sempre um bafafá e o mundo acabou. Isso é a pior coisa. Tudo que as pessoas podem fazer quando a pessoa está tendo uma crise é ajudar a pessoa a mudar o foco de pensamento. Fala sobre a barata que passou. Fala sobre o carro vermelho que está a passar. A vizinha invejosa também vale. O que tu comeste hoje? Vai obrigar a pessoa a de facto pensar noutra coisa, naquilo que tu estás a falar. E naquele momento não. A Vânia está passando. Gosta de muito que você está com hipertensão. Está com não sei quantos. Depois querem dar sal. Depois querem dar açúcar. Depois não sei o quê. Querido, dá-me espaço. Depois tens 2 crises de ansiedade simultâneas. Tens a tua crise de ansiedade, depois tens a crise de ansiedade causada pelos outros. Eu estou bem. Já estava a passar, eu estou bem. Não, tu estás bem, vamos. Clínica. Uai! E é aquele processo da menina dona do seu nariz, a corajosa, a tropa. Perceber que a direção parou, que ela estava tendo uma crise de ansiedade. Temos pena na direção, mas eu tive uma crise de ansiedade. Mas eu não sei o que aconteceu comigo. Depois daquilo, eu não tive mais. Eu prometi a mim mesma que eu não ia ter mais crise nenhuma. Ensina ainda a falar com o corpo como tu falas com o teu. Ele já sabe. Porque deixa eu te explicar uma coisa. Este moço aqui não deixa. Já sabe. Eu não tive mais crise de ansiedade nenhuma. Não sei o que aconteceu, não sei o que eu fiz. Mas respondendo a tua pergunta sobre tema, assim, eu fiz terapia. Na altura a minha mãe eu tinha o seguro de saúde do serviço da minha mãe que cobria tudo. E a médica era russa, então eu era obrigada a entender a dondoquinha. Não é suposto ser ao contrário. Olha, mas aconteceu, fluiu. Ok.
Então ela foi passando os exercícios, quando tiveres a ter crise, aperta a barriga, solta, aperta, solta, fazendo exercício, muda o foco de pensamento, relaxa, vai correr tudo bem. E dizem que também ajuda muito é abraçar a pessoa. Quando nós abraçamos sentimos-nos seguros, né? e deitamos alguma coisa também, alguma hormona, e isso ajuda e é tranquilo. Não tem o hormônio do abraço? É. Eu tive uma crise. Abracinho. Abracinho. Não me despenteia, por favor. A preocupação da nossa convida. A tropa. Corpo tropa. Entenderam? Todo o corpo tropa precisa de um abracinho. Isso é isso que eu tenho que fazer. E para terminarmos... Já! Não foi curto. Meu Deus! Vamos ficar aqui. Não. Já agora... E para terminarmos, Vânia, o que é que tu dirias à Vânia de alguns anos atrás? Teimosa. Olha, bonita. Deixa de ser teimosa. Por favor. Pede ajuda? Fala com a mãe. Ouve as pessoas, fala com a tua família. Mas, principalmente, trata desse período, trata desse sangramento intenso, vai fazer consultas, ouve o médico, faz o tratamento corretamente, toma bem os medicamentos e vai correr tudo bem. E vai correr tudo bem. Sim. E que mensagem? Que mensagem é que tu deixas? Para além desta, sobre cuidar e fazer tudo direitinho, para as mulheres que passam pelo mesmo, que mensagem é que tu gostarias de deixar para que elas se sentissem acolhidas? Façam, por favor, o diagnóstico cedo. Cuidem do vosso corpo, cuidem da vossa alimentação. Não façam como eu, que eu detesto fazer exercício físico, mas a sopa obriga-nos a fazer exercício físico. Façam as consultas com nutricionista, endocrinologista e o ginecologista regularmente. Ocupem as vossas cabeças com coisas que de fato valem a pena. Todos os gistas que a Vânia aqui já mencionou. Todos os gistas. Ponham isso na vossa lista. Nós temos que cuidar de nós. O nosso corpo é o nosso templo. E apesar de nós passarmos por muitas vicissitudes, muitas mulheres passarem por traumas e processos extremamente dolorosos, não assumam que esses processos sejam normais. Procurem sempre por ajuda de pessoas próximas, de especialistas, de médicos, todos os gistas, que a Vânia já disse, verdade? E por favor, quem está por perto, acolha, julguem menos, apoiem mais, sejam presentes, porque é de facto um processo bastante doloroso para uma mulher. Não é? Sim. E se em algum momento olhares para o espelho e não te reconheceres, agarra 3 pontos positivos a teu respeito e diz isso a olhar para ti. Porque ninguém melhor do que tu para saber que as tuas dores vão sempre tornar-te mais forte. Nós terminamos, né? Vânia, obrigada pela tua presença. Esperamos que voltes quando tiveres boas novas. Vamos todos fazer tigas para que isso aconteça. Sim. Porque tu mereces. Porque toda mulher merece. Mas eu gostaria de dizer para ti e para as outras mulheres que o nosso corpo não é o reflexo daquilo que nós somos
não define o nosso valor. O nosso corpo, é assim que eu queria dizer, o nosso corpo não define o nosso valor. O tu teres filhos ou não teres filhos não define o teu valor. Ao ser feliz, cuida da tua saúde, aproveita, não assumas dores sozinha, digo. Não penses que tu és tropa a 100%, né? Aceita ajuda. E nós estamos aqui, sim, para apoiar-vos, para apoiarmos-nos, sim, porque temos que ter isso, né? Sim, e assim, cada vez mais nós vemos o mundo a distorcer ou a colocar as coisas numa prateleira quase inexistente. Ultimamente temos visto sim bastantes médicos já preocupados com a parte da saúde feminina, não só com a parte física, mas com a saúde interna, com a saúde mental. E isso para nós é mais do que uma vitória. E não é o feminismo a falar, é reconhecer que as mulheres já têm sido vistas como de facto, não vou dizer o sexo frágil, porque com todo o embate que nós levamos, nós somos as delicadas, mas nós não somos tão frágeis assim. Então, colocarmos-nos na posição de não conseguirmos e não querermos pedir ajuda ou acharmos que vamos fazer tudo sozinhas, às vezes deixa-nos muito vulneráveis, deixa-nos muito abandonadas, e nós sentirmos-nos abandonadas não ajuda em nada na nossa condição. Conversa, fala. Eu tenho aprendido nos últimos dias que falar torna o processo mais leve. E isso é um facto. Confesso que ainda é um bocado difícil, mas se com jeitinho, com amparo, com colo, nós aqui vamos sempre ter um espacinho para ti. E então, esta é mais uma página, mais um episódio, mais uma página do manual que ninguém nos deu.